na Bíblia Deus fala para você amar o próximo como a ti mesmo. Ele não fala para você amar só quem te ama. Ele não fala para você amar só quem pensa igual a você. Amar quem tem o mesmo estilo de vida igual a você. Amar aquelas pessoas que te aprovam o tempo todo. Não, ele manda amar o próximo. E o próximo, a maioria das vezes, pensa diferente do que você. Então, amar o diferente é o desafio da vida. Amar o diferente é trazer Cristo nessa equação. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Lifecast. Hoje com uma pessoa maravilhosa, um amigo muito especial, que tem muito propósito, que faz da vida dele um propósito. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito especial, porque é uma pessoa muito especial para mim também. Norton, muito obrigada. Com vocês, Norton Mello. Obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer sempre estar participando do seu podcast, estar falando com você, porque eu acho que as nossas conversas, elas acabam me inspirando, me ensinando bastante, então tenho certeza que isso chega também para as pessoas de uma maneira muito especial. E com certeza isso também significa muito para mim. Eu falo que desde que esse projeto começou, eu vejo cada vez mais quem eu sou. A gente sabe que o processo não é fácil. Eu vejo cada vez mais Deus se manifestar. Claro que a gente erra, mas a gente acerta, a gente procura, né, buscar. Quando a gente procura esse propósito, a gente sabe que a gente também tem que perder esse medo, né, de errar, de ter essa necessidade de validação, o medo de rejeição. E com certeza você faz parte de quem eu sou. Então é muito especial. Todas as Fico nossas conversas feliz. sempre foram muito profundas. Então, muito obrigada. É legal porque a gente vai se ajudando a se construir, né? E se descobrindo. Acho que esse acaba sendo o grande desafio da vida. Norton, depois de tanto tempo, né? Como tem sido a sua percepção de propósito, mesmo o tempo tendo passado, né? É bom escutar novamente você falar de propósito para a gente estar iniciando. Como tem sido o seu propósito, como você tem lidado com esse agir de Deus na sua vida, porque eu sei que você segue essa linha, você tem amor no seu coração, e como tem sido levar isso nesse mundo que também vem nos assustando, né? As pessoas estão cada vez mais frias, o amor tem se esfriado e a gente sabe que é para poucos. O propósito é estar disponível, né? É ser um instrumento, né? O propósito é entender quem Deus é e quem eu sou, né? E entender para que eu fui feito, né? Então eu acabo entendendo que eu sou um caminho para que Deus possa chegar nas pessoas. Então eu tenho que estar disponível, né? Para que eu possa dar um abraço numa pessoa, para que eu possa dar um sorriso para uma pessoa, para que eu possa amar uma pessoa, mas eu entender que, na verdade, não sou eu ali, mas é levar o amor de Deus através daquilo, né? Então eu entender que a vida ela não aponta para mim, né? Ela aponta para Ele, mas tem que chegar nas pessoas. Né? Então não é de fora para dentro, né? Tudo para mim, apontando para mim, mas é saindo daqui de dentro, sempre atingindo as outras pessoas, mas lembrando que não é sobre mim, então é sobre ele, né? Porque o Norton é cheio de defeitos, o Norton é, é egoísta, o Norton não quer fazer várias coisas, o Norton muitas vezes é preguiçoso, o Norton não vai com a cara de todo mundo, como todos os seres humanos. Mas quando eu entendo que não é o Norton, mas eu preciso ser um instrumento de Deus, eu entendo que Deus ama todo mundo, que Deus quer chegar em todo mundo. Até naquela pessoa que eu, às vezes, tenho uma barreira com ela, numa pessoa que às vezes eu não vou com a cara dela, é a hora que precisa ser menos de mim e mais dele. Aí quando eu entendo mais por essa linha, eu entendo que o meu trabalho precisa ter um propósito, sempre de levar ele, seja qual o trabalho que for, a minha relação com a minha família, a minha relação com os meus amigos, minha relação amorosa, todo tipo de convivência social. Eu preciso lembrar de colocar sempre Deus nessa equação, porque se eu tirar ele, acho que sempre dá errado, a gente sempre falha.
É perfeito. Eu acredito muito que quando a gente fala desse amor, dessa fonte inesgotável, a gente também precisa falar de humildade. Uhum. E eu vejo que as pessoas confundem muito, né? Como que você consegue associar essa capacidade de amar o outro ser humano com a humildade? Porque eu vejo as pessoas amando, mas é aquele amor até aonde é benéfico para ele, Sim, entende? sim. É, é interessante isso porque na Bíblia Deus fala para você amar o próximo como a ti mesmo. Ele não fala para você amar só quem te ama. Ele não fala para você amar só quem pensa igual a você. Amar quem tem o mesmo estilo de vida igual a você. Amar aquelas pessoas que te aprovam o tempo todo. Não, ele manda amar o próximo. E o próximo, a maioria das vezes, pensa diferente do que você. Então, amar o diferente é o desafio da vida. Amar o diferente é trazer Cristo nessa equação. Porque o Norton sempre quer amar aquelas pessoas que pensam igual a ele, que querem fazer as mesmas coisas do que ele. Então, quando eu coloco Deus na equação, é a hora que eu vou ter que ser moldado por Deus, porque eu vou ser esmagado ali para ser mais humilde, para baixar o meu ego, para ser paciente. Se eu peço paciência para Deus, ele não vai colocar pessoas que pensam igual eu, né? Ele vai colocar pessoas que pensam bem diferente. Né? Ele vai colocar pessoas, ele vai colocar esses diferentes no meu caminho, mas não para me brecar, mas não para me travar, mas para me moldar. Né? Então eu vejo que a maneira como Deus ele trabalha dentro de nós é sempre nos tirando da nossa zona de conforto. Né? É através dos desafios. E as pessoas são desafiadoras para a gente. Então eu entender que por mais que eu tenha a minha linha de raciocínio, que eu tenho as minhas crenças, que eu tenho os meus pensamentos, eu tenho que entender que as pessoas que estão ao meu redor, a maioria delas, não vão ter o mesmo pensamento que o meu, não vão acreditar naquilo que eu acredito, não vão ter aquela linha que segue igual a minha. Mas ou eu posso excluir eles e colocar eles no grupo dos errados e eu sou o certo, ou eu posso entender que, na verdade, a gente está no mesmo barco e a melhor maneira, se eu quiser passar algo para alguém, colocar alguma coisa na cabeça de alguém, ou mostrar Jesus para alguém, é eu amando essa pessoa e não excluindo ela. Eu vejo que esse é o grande problema, e o grande problema é que as pessoas às vezes têm um preconceito de pessoas religiosas, de igreja, de não sei o quê. Não é por causa de Deus, não é por causa de Jesus. É aquela coisa que falam, né? O problema é o fã-clube, né? É porque as pessoas elas não têm problema muitas vezes com Deus, com Jesus, elas têm problema com aquela pessoa que excluiu elas porque ela não pensa igual a eles. Uhum. Né? Então, esquece do propósito, esquece desse desafio, é amar o diferente. Se você for ver a galera que Jesus andava, era tudo cabeça dura. Né? Uhum. Então, Jesus ele amou o diferente muitas vezes. Na Bíblia, quando fala que todo mundo queria apedrejar a prostituta, Jesus ele foi lá e perdoou ela, abraçou ela e perdoou ela. Enquanto os religiosos queriam matar ela. Né? Então, essa caminhada com Deus vai nos ensinando que tudo vai na contramão O tempo todo. o tempo todo. Que é onde mexe muito no nosso ego, né? Eu Uhum. acho que é muito, na minha cabeça, né? É muito simples ao mesmo tempo, porque eu acho que se a gente lida com alguma situação que nos contraria, é só a gente olhar como Jesus Uhum. se comportava ou como talvez ele iria se comportar se ele estivesse aqui, Sim. né? É olhar esse caráter, o caráter de Jesus, né? Tem uma música que eu gosto muito que chama Amar Como Você Me Ama. Né? Então, ela fala muito isso, tipo assim, eu preciso amar as pessoas da maneira que ele me ama, né? E não da maneira que eu quero amar, porque eu vou querer sempre amar os iguais, né? E aí amar o diferente acho que acaba sendo o grande desafio pra gente. Perfeito. E para você, qual que é a importância do perdão?
Porque a gente também está vivendo em um mundo onde as pessoas têm carregado muitas mágoas, muitas dores dentro delas. Eu acho que o perdão ele é extremamente importante para a nossa evolução, para a gente evoluir todos os dias, né, como ser humano, dentro daquilo que Cristo colocou a gente para fazer aqui. Para você, qual que é a importância do perdão? Como uma pessoa consegue perdoar na sua concepção? Eu tô puxando uma resposta de cada tema que você está colocando, que você falou do propósito, né? Falou do amor, do perdão. O perdão o perdoar e amar, para mim, é a mesma coisa. Jesus ele morreu na cruz por amor a você e para te perdoar. Então, quando eu entendo o amor, eu consigo praticar o perdão, seja qual o erro for. O perdão, ele não liberta o meu passado, na verdade ele está libertando o meu futuro. E o perdão ele não exige uma convivência, né? O perdão é aquela coisa de você largar o pescoço da pessoa. Eu preciso me perdoar, você precisa se perdoar, a gente precisa perdoar as outras pessoas. E há um tempo eu fiz um estudo de algo que é muito, que acho que todo mundo conhece, mesmo quem não segue Bíblia, quem não segue, né, a religião, enfim, a oração do Pai Nosso. Todo mundo em algum momento da sua vida viu a sua avó, alguém, por mais que não tenha um convívio ali com Bíblia, nada, né? Pai Nosso que estás no céu, não sei o quê. E uma hora a palavra fala assim, né, que perdoa da mesma maneira que eu perdoo. Essa oração, ela foi a oração que Jesus fez e Jesus ensinou. E é uma oração que muitas vezes a gente repete como uma reza, como algo decorado, e a gente não presta atenção no que ela fala. Eu acho ela tão profunda, porque se você analisar cada linha dessa oração, ela nos ensina muito que quando a situação, só para a gente chegar no perdão, a situação, Jesus ele fala assim, ó, quando você for orar, você não precisa ficar se exibindo no meio da rua, falando alto, para mostrar para as pessoas que você está orando, né? Aí ele fala, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ora em secreto. E faça a seguinte oração. Aí ele fala, aí ele começa, Pai Nosso que estás no céu. E é engraçado porque ele fala assim, ó, Pai Nosso que estás no céu. Aí você fica pensando assim, tá, eu entrei sozinho no meu quarto. Eu tô orando para Deus. Por que eu falo Pai Nosso? Por que eu não falo Pai Meu? Aí ele fala assim, porque a partir do momento quando você tem um encontro com ele, você entende que o Pai é nosso e não meu. Você ora pelos outros também. Você ora pela sua família, você ora pelos diferentes. E aí, então Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, é tudo no plural, né? O teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha. E aí ele fala, perdoa os nossos pecados, também no plural, da mesma maneira em que eu perdoo os outros. Então assim, o perdão ele está muito condicionado a você saber perdoar. O perdão, ele não é assim, olha, se a pessoa merecer, você perdoa. Se ela fizer algo que mostre que ela se consertou, você perdoa. Não tem essa condicional. Na verdade, o perdão ele acaba sendo um mandamento ali. Então, independente se a pessoa veio te pedir perdão, independente se a pessoa depois, através das atitudes dela, ela fez algo que ela mereça o perdão. Porque no final das contas, nenhum nós merecemos o perdão. Por isso que se chama graça. Então, como eu entendo como Deus me perdoou, mesmo sem eu merecer, eu entendo a misericórdia dele, eu acabo tendo que, na prática, exercer isso com todo mundo, comigo mesmo, com todo mundo. Então, exercer o perdão é exercer o amor. Não estou falando que é fácil, estou falando que isso aqui acho que o grande desafio da nossa vida, do cosmo, é saber amar e saber perdoar da maneira que ele quer que nós façamos, não da maneira que eu quero. Porque, como eu te falei, se for depender do Norton, eu vou só gostar das pessoas que fazem as mesmas coisas que eu, que acreditam nas mesmas coisas do que eu. E eu só vou também perdoar as pessoas que merecerem, na minha concepção, e que elas, assim, ó, eu te perdoo, mas se você fizer o que eu quero. Então, tudo tem um condicional na vida humana. Né? É o ego, igual a gente estava falando.
Então, acho que se esvaziar desse ego é duro. E é um exercício diário, né? Diário. Muitas pessoas confundem. Eu vejo que você encontrar Jesus é um momento de fato muito especial. Quando você encontra essa fonte inesgotável, você sente que você tem você está aqui, né, para servir, você entende que você tem uma fonte muito maior de amor para transbordar, mas as pessoas confundem isso demais, né? Que aí vem a questão até mesmo do ego, porque eu acho que quando a gente entende que Cristo, ele também está no nosso amor próprio, as coisas mudam, Sim. né? Aham. É onde a gente encontra a capacidade de transbordar de fato. Porque eu acredito muito nisso, né? Nessa consciência de quem é Jesus, de por que que eu tenho que perdoar, né? E entender qual é o caminho para conseguir liberar esse perdão. Evoluir, porque eu acho que muitas vezes, a gente aponta defeito no outro, que na verdade tem alguma coisa em mim que eu preciso melhorar. Sim. Né? É porque, exato, é essa luta diária que você falou. Só para deixar claro para as pessoas, quando eu estou falando aqui de Deus, Jesus, eu não estou falando de uma religião, né? Estou falando né, de um encontro com Ele particular seu. E aí, até conversão, né? Assim, eu não me converti a uma religião. Eu me converti a seguir o caminho dele. Então, quando as pessoas às vezes também até falam assim, ó, qual foi o dia que você se converteu? Eu sempre falo assim, na verdade, todos os dias eu estou me convertendo. Eu tive em um dia tal a consciência disso e desde lá eu venho lutando contra o Norton. Todos os dias eu preciso lembrar que eu posso ser o meu melhor amigo e eu posso ser o meu pior inimigo. Então, todos os dias eu luto contra mim mesmo, porque a minha carne sempre vai querer coisas que vão ser contrárias à vontade de Deus. E como que foi esse dia desse despertar? Olha, eu acho que assim, é curioso, porque quem me conhece desde pequeno sabe que os meus pais sempre me levaram na igreja desde pequeno. Mas eu ia por obrigação. E a igreja para mim era um lugar que assim, pô, eu tinha vários amigos lá, mas era mais um clube a igreja para mim. Eu tinha um relacionamento com todo mundo, menos com Deus. Então, foi a partir do momento, acho que quando eu na minha casa, sozinho, resolvi fazer uma oração, bater um papo com Deus, sincero sobre a minha vida, sobre tudo que estava acontecendo, sobre os meus sonhos, os meus planos. E aí eu larguei o controle. Foi quando, é igual o videogame, eu tô controlando ali assim um bonequinho. Aí uma hora que eu, de tanto morrer no videogame, eu canso e dou pro profissional, falando, passa essa fase pra mim, vai, faz pra mim aí, porque eu não sei. E acho que foi isso, acho que a vida é isso. Quando a gente acha que a gente tá no controle de todas as coisas, mas quando a gente tenta controlar, a gente vai se dar mal. A gente sempre vai querer o atalho, a gente sempre vai querer o jeitinho, a gente sempre vai, enfim, olhar só para nós mesmos. E aí, a partir do momento que eu entrego, quando eu falo assim, eu entrego minha vida para Deus, na verdade eu estou entregando o controle da minha vida nas mãos dele. Eu falo, Deus, ó, minha vida é tua, seja feita a tua vontade, não a minha. O controle agora está com você, não está comigo. Aí acho que é o momento em que você acaba começando a ter consciência de algumas coisas profundas assim na vida, porque eu vejo que a oração mais poderosa para você fazer e a mais perigosa para você fazer é essa: seja feita a tua vontade e não a minha. Porque quando a gente faz isso, o controle sai da nossa mão e muita coisa começa a mudar na nossa vida. Então, pessoas podem sair da sua vida, lugares podem mudar, muita coisa. Mas você não entende por quê. Aí é como se Deus virasse e falasse assim, mas você não pediu para eu fazer minha vontade? Você não pediu para eu colocar as coisas no lugar que eu quero que esteja? Então, é meio assustador. Tem que ter coragem. É. Tem que ter essa coragem. Eu acredito muito nessa questão também da espiritualidade, né? Que é diferente da religião. Sim. Porque a espiritualidade, eu acredito que ela consegue, de fato, fazer com que a gente transborde. Não sou contra nenhuma religião. Acho que ela é muito importante para as pessoas que estão chegando, talvez. Mas eu acho que para a gente falar de amor e falar de transbordar,
eu acho que fica um pouco difícil, né? Sim. Porque é um lugar que você vai ter o seu círculo ali, automaticamente já coloca o outro como errado. E eu já vi pessoas de religiões diferentes de onde eu fui, de onde eu cresci. Hoje eu também não me enquadro nesse lugar de religião, mas eu vejo pessoas de religiões que talvez eu julgaria se eu tivesse em uma religião conseguir ver Deus muito mais, né, Aham, naquela sim, pessoa, nas atitudes daquela pessoa, do que de outras pessoas. sim. Então a gente ter essa consciência é muito importante. E o que você falou é muito importante dessa questão do soltar o controle. Uhum, uhum. Não é É. fácil. A religião, na verdade, ela é conduzida por regras, né? Então, doutrinas, dogmas, como se você tivesse uma lista, você tem que preencher e fazer o checklist ali, né? Eu não vejo relacionamento nisso. Eu não vejo amor nisso. Eu vejo um rito nisso aí. Então, as regras, elas são importantes para você educar, mas você não consegue desenvolver o amor, desenvolver o perdão onde existe regras. Eu não consigo fechar a porta e falar assim, olha, a porta está trancada, você só vai me amar, você só vai me adorar aqui. Você não tem escolha, a porta está trancada, né? Mas acho que o amor ele vem de você saber que a porta ela tá aberta. Você tem a escolha de sair ou de ficar e você escolher, você decidir me amar e me adorar. Então eu vejo que Deus, ele deu isso pra gente. Deus, ele não é um cara que, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Não, ele te fala o caminho. Ele fala assim, olha, você quer viver da melhor maneira? Tem esse caminho. Eu preparei esse caminho para você. Mas você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher viver por esse caminho, né, que ele escreveu para você, que ele desenhou para você, ou você pode fazer o seu caminho. Eu acho que Deus, ele é cavaleiro. Ele deixa todo mundo escolher. Né, a gente tem esse poder da escolha. Mas é como se fosse um aquário e nós somos um peixe e Deus é a água, né? E aí ele tá falando, olha, você só vai ter vida se você tiver inserido em mim, né? Mas se você quiser sair do aquário e ir para fora, beleza, mas é que fora dele não há vida. Há sobrevivência, mas não vida. Então, eu vejo que a espiritualidade, igual você falou, vem de um relacionamento com Deus. A religião, ela não te ensina a ter um relacionamento, ela te ensina a ter regras ali. E a religião, o sistema religioso, tem algumas pessoas que não gostam disso que eu falo, mas a verdade é o sistema religioso, ele funciona como se fosse um tripé. Então, ele funciona o tripé da culpa, ele funciona no tripé do medo e no tripé da ganância. Então, eu vou te pegar em um deles. Eu vou chegar, você tem a culpa? Aí eu falo, olha, você tem que fazer isso, 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 porque na sua vida você fez aquilo, aquilo, aquilo. Eu já te peguei na culpa, aí você vai fazer o que eu tô mandando. Né? Vamos supor que eu sou um líder religioso. Mas se eu não te peguei na culpa, eu vou te pegar no medo. Eu vou falar assim, olha, você tem que fazer isso, isso, porque se você não fizer isso, vai acontecer com você aquilo, aquilo, aquilo. Então eu te coloquei na culpa, eu te coloquei no medo. Mas se nenhum dos dois deu certo, eu te pego na ganância. Falo, olha, se você fizer isso, 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 Deus vai te dar aquilo, 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 aquilo. Então, nesses três, né, pés, né, desse tripé, em algum deles eu vou te pegar, mas em um deles vai criar relacionamento com Deus. Ou você vai fazer a coisa por culpa, ou você vai fazer a coisa por medo, ou você vai fazer a coisa por ganância, porque você deseja algo. Na verdade, você não deseja Deus. Você deseja coisas. E aí Deus é só um gênio da lâmpada, é um caminho para você chegar naquilo que você quer. Ele não é o ponto final, ele é só o caminho. Então eu vejo que a religião trabalha muito nesse sistema. É essa questão da culpa, né? Uhum. Muito Uhum. forte. Que é onde as pessoas também ficam muito presas ao lado emocional. E automaticamente elas não crescem, né? Total. Porque eu acho que é só quando a gente entende de fato que não é sobre o nosso emocional, a gente não pode depender do nosso emocional para servir a nossa fonte inesgotável de amor, que para mim é Jesus Cristo. Para o outro, Uhum. ele sabe o que é bom para ele, desde que ele manifeste amor, né? Sim.
Então, eu acho que quando a gente entende isso, assim, tudo de fato transforma, que é a hora que a gente consegue soltar o controle. E é tão bom soltar o controle ao É, mesmo tempo que é, é sempre uma novidade, uma caixinha de é, surpresas. é. Tem que ter estômago. Tem. E para você, qual que é a importância de ter Deus em um relacionamento, em uma família? Porque eu vejo hoje as pessoas também naquele lugar de querer salvar demais quem não quer ser salvo, Aham. né? A gente vê isso nos relacionamentos, em famílias. Às vezes uma pessoa tá ali lutando demais pelo outro e a pessoa não quer ser salva de fato. Salva no Uhum. sentido de se transformar, de ser uma pessoa melhor, de conseguir também ter essa esse algo a mais que a gente sabe Sim, que esse propósito, sim. né? Como que você vê isso? Eu vejo assim, você ter Deus no meio de uma relação é o alicerce, é o fundamento. Porque todo relacionamento vai passar por tempestades, vai pelos altos e baixos. E eu vejo que só Deus vai segurar um relacionamento. Eu vejo que o homem é egoísta, né? O homem, o ser humano, eu digo, ele é egoísta. Ele olha para si. Então, se eu não colocar Deus nessa equação, eu vou te usar enquanto você traz um benefício para mim, né? Seja um benefício, sei lá, financeiro, de status, sexual, o que for. A partir do momento que você não estiver mais me suprindo nisso, eu te descarto, porque nessa equação, sem Deus, todas as coisas têm que apontar para mim. Mas quando eu coloco Deus nisso, eu entendo que eu, como marido, eu não tenho que ser fiel a você porque eu tenho uma aliança com você. A minha fidelidade com você é porque, em primeiro lugar, eu tenho uma aliança com Deus, né? E nessa aliança, o casamento ele foi inserido. Se você olhar uma aliança, a aliança ela não tem começo, não tem meio, não tem fim, né? Então, a aliança principal, ela é da figura do ser humano com Deus, né? E o casamento é a maior representação do amor de Deus por nós, né? Tanto que Jesus, ele se refere a nós como a noiva, e ele como o noivo, né? É um casamento isso. Então, a partir do momento que eu entendo a figura do casamento e eu entendo a família é o principal ministério do ser humano. O ministério ele não está dentro da igreja, o principal ministério é a sua família. Existem muitos pastores que têm suas igrejas lotadas, mas têm a sua família destruída. Porque para ele o ministério dentro da igreja se tornou o primeiro lugar e esqueceu do principal ministério que é dentro da igreja. Deus começou a humanidade através de uma família, através de um homem e uma mulher. Então, ele acaba sendo o alicerce. E quando você falou da gente querer forçar, né, uma salvação, né, ali da pessoa, eu vejo que Jesus ele fala pra gente ir e pregar o evangelho para todo mundo. Ele não fala pra gente ir salvar as pessoas. Ele fala assim: o nosso papel é só pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é como uma pessoa chata que fica na tua orelha o tempo todo. É através das minhas atitudes. No meu dia a dia, as minhas atitudes elas vão falar por mim. Eu não preciso ser um religioso chato, né? Então, o nosso papel é só pregar o evangelho. A salvação é com ele. E cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu o seu ponto de encontro com Jesus. Às vezes eu quero que seja amanhã de tal pessoa, mas às vezes tem muitas coisas ainda para acontecer, para lá na frente Deus se encontrar com essa pessoa. E isso são os mistérios, né? Tem gente que desde pequeno vai ter um encontro com Jesus, tem gente que vai ser no leito de morte que vai ter um encontro com Jesus. Então, acho que o nosso papel é amar, é levar o evangelho. Agora, a transformação, a salvação é o Espírito Santo, Exato. não é mais meu papel. E para você, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Jesus. Eu acho que quando a gente traz essa questão do relacionamento, também entra muito aquela questão: se eu vejo Deus em você e você vê Deus em mim, se seguimos esse caminho, é muito mais fácil eu perdoar, é muito mais fácil eu ser capaz de
transbordar amor nos dias difíceis, nos dias bons. Porque eu acho que se a gente só fica olhando com o olhar humano, a gente não consegue. Não. Né? O amor fica muito preso na questão do ego. Sim. E há condicionamentos, né? Eu não sou casado ainda, mas eu vejo assim, com base o casamento dos meus pais e casamentos que eu pego como referência, né? Eu acho que os casamentos que dão certo não são os casamentos em que as pessoas mais se amam, mais se beijam, mais estão de mão dada, mas são as pessoas que mais perdoam. Então, e a minha mãe, ela sempre falou isso, falou, relacionamento é perdão, o tempo todo, porque você vai estar convivendo com uma pessoa que hoje você se apaixonou pelo seu namorado, pelo jeito dele, pela maneira que ele pensa, tudo. Daqui 10 anos, em muitos pontos, ele vai ter uma outra versão dele. Então você vai estar aqui, você vai ter que, em todo o tempo, estar se apaixonando por ele, pela nova versão dele. Mas tem um ponto que é o principal, o alicerce, que é Deus. Independente da fase e das formas que as pessoas vão tendo daqui 10 anos, daqui 20 anos, existe um que é imutável, que é a sua fé em Deus, é o seu alicerce em Deus. E isso acaba sendo base. Eu acho que o marido e a mulher, eles têm que crer na mesma coisa, nesse mesmo fundamento. Porque quando vocês tiverem um filho, você vai passar alguns valores pro seu filho. E aí imagina se seu marido passa outros. A cabeça da criança vai virar uma salada de fruta e lá na frente vai ser um adulto que poderá ter muitos desafios, muitos problemas, né? Então eu vejo que nesse ponto fundamental de alicerce, o homem e a mulher têm que falar a mesma língua. Ele tem que acreditar na mesma coisa, né? Mas várias coisas vocês vão se divergir, e isso é normal, ninguém é 100% igual. E por que que você acha? Eu, pelo menos a minha visão hoje é essa, não sei se a sua é a mesma, mas eu vejo que as pessoas estão cada vez mais, digamos assim, com preguiça de se relacionar, fica muito ali na superficialidade, relacionamentos que começam de forma incrível, mas que de repente acaba. A gente vê pessoas sem paciência com a outra. E por que que você acha que isso está acontecendo? Porque se a gente olhar um tempo atrás, olhar minha avó, por exemplo, minha avó ficou com meu avô até ele falecer anos, décadas. Uhum. Hoje eu vejo que as coisas estão um pouco diferentes. Você acha que isso tem influência ao mundo que a gente vive hoje de comparação, internet, a vida do outro? Como que você vê a situação? Hoje tudo é muito superficial, porque hoje tudo é muito descartável, é tudo muito fácil de você trocar, né? Hoje a rede social, ela pode ser um instrumento muito bom na sua mão, mas pode ser um péssimo instrumento na sua mão para qualquer pessoa, porque tudo se tornou descartável. Então, eu não aprendo mais a perdoar, não aprendo mais a, a consertar as coisas. É, todo mundo aprendeu a fazer selfie. Selfie vem de selfish, de egoísta, né? De egoísmo, né? Vem um termo daí. Então, todo mundo tem que olhar para mim, a rede social, eu tenho que chamar a atenção de todo mundo, tem que todo mundo é seguidor, é tudo. Então, o nosso ego está cada vez mais inflado. E é meio que ou você se adapta à minha vida, ou esquece, tem outra pessoa. Então, eu acho que as pessoas elas ficaram no relacionamento muito superficial, né, por causa dessas facilidades. Hoje você tem acesso a todo mundo através da rede social. Eu até estava falando com um amigo meu. Hoje, se eu quiser mandar um direct para Madonna, eu mando. Não que ela vai me responder, mas hoje eu tenho acesso se eu quiser. Exato. Nesse sentido. Hoje você tem acesso a todo mundo. Você pode mandar uma mensagem pro Justin Bieber. Se ele vai te responder ou não, são outros 500. Mas você tem hoje um canal. Exato. Antigamente você não tinha isso. Né? Então, eu acho que vem de várias coisas, né? Mas principalmente da rede social, vem dessa de casamento não é importante, né? Em primeiro lugar, o teu trabalho. Isso é muito importante, mas não tem como a gente menosprezar a família. Uma sociedade sem família é uma sociedade que vai se destruir facilmente, né? Então, e família, relacionamento exige doação.
né? Então as pessoas, eu acho que elas têm essa preguiça, assim, para que que eu vou me doar, né? E por que que as pessoas não se doam? Eu te descarto quando você não me faz mais feliz. E na verdade o casamento, acho que tem que ter um entendimento dos dois, que eu não me casei com você para você me fazer feliz, eu me casei com você para te fazer feliz, né? E se a outra pessoa ela também tiver essa consciência, eu acho que deixa de ser egoísta, né? Senão todo mundo é descartável. Exato. Eu vejo, igual a questão do sucesso para mim. Eu vejo que as pessoas também, algumas pessoas, né, têm confundido muito isso, sucesso apenas com o melhor curso Uhum. ou com a conta bancária mais cheia, o maior número de seguidores. E tá bom, né? Ou em um carrinho, Uhum. ok. Eu acredito que sucesso é muito mais do que isso, coisas que tá muito associado à sabedoria, né? Porque a sabedoria a gente não encontra É, aí vendendo, senão todo mundo era sábio. Para é, você, o que é sucesso? Ao mesmo tempo que eu vejo pessoas que às vezes têm a vida low profile, mas que têm uma paz de espírito é. enorme. Eu vou te fazer uma pergunta. Se hoje Jesus viesse, ou analisando a vida de Jesus, para os coaches de hoje em dia, para as pessoas de hoje em dia, Jesus era um cara bem sucedido? Jamais. 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 Jesus, ele é o cara Jamais. que Era um nasceu numa. bobo, né? Além de tudo. Exato, é um otário. Né? Ele nasceu numa manjedoura, é um cara que foi carpinteiro, filho de carpinteiro, dormia de favores nos lugares, tinha, era ele e os discípulos, era tipo assim, aquele bando ali precisando meio que contar o dinheirinho ali da ajuda das pessoas para comprar coisa para comer. Segundo o mundo de hoje, Jesus não era um cara sucedido, na verdade, ele era um otário, né? E assim, então o que, que é ser bem sucedido? É que o mundo de hoje, quando você fala bem sucedido, eles só olham a tua profissão. Eles querem saber o que você faz, né? E qual é o seu status. É isso. Ninguém quer saber como que tá o teu relacionamento com a tua família, ninguém quer saber como é o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, ninguém quer saber o seu marido, sua esposa, seus filhos. Ninguém quer saber a sua paz de espírito quando você deita a cabeça no travesseiro. É, enfim, então o que conta para a sociedade é isso. Mas você vê muitos ricos, muitos milionários, bilionários que se matam, que se suicidam, né? Que muitas vezes acreditaram, né, que era eu preciso buscar isso e quando eu tiver isso eu vou ser feliz, quando eu tiver isso eu vou ter a atenção das pessoas. E aí acho que a maior tristeza é a pessoa conseguir tudo isso e quando ela conseguiu e tá lá no topo, ela vê que não era nada do que ela imaginava. Aí eu acho que a cabeça entra num parafuso, né? Tem um pastor que eu gosto muito que ele fala assim: a pior coisa que pode acontecer a um ser humano, a pior delas, não é o diabo te roubar. Não é nada disso. A pior coisa que pode acontecer pro ser humano é Deus deixar você fazer a sua vontade. É ele largar a mão. Falar assim, não, tentei já de muitos jeitos, mas faz do teu jeito. É a pior coisa que pode acontecer pro ser humano. Porque a gente acha que a felicidade é uma coisa e não é. A gente acha que a paz é uma coisa e não é. A gente acha que o amor é uma coisa e não é. A gente acha que o perdão é uma coisa e não é. Mas quando que a gente descobre o que realmente é? Quando a gente olha para ele. Quando a gente descobre Deus. Quando a gente descobre o criador dessa parada toda. Entendeu? Ele é o dono do jogo. Então, quando eu conheço o dono do jogo, eu descubro, não, isso aqui realmente que é o amor, isso aqui realmente que é o perdão, isso aqui realmente que é sucesso. Nossa, isso aqui, me ensinaram que era outras coisas. Aí quando você conhece o Criador de verdade, aí sua cabeça buga. Aí você começa a mudar em muitas coisas. Os valores mudam, os princípios mudam. E para as pessoas você virou louco, né? O O chato, chato. né? Eu vi outro dia uma pessoa postando e tentando atrelar essa mensagem de sucesso, mas querendo dizer na mensagem que eu não preciso de ninguém para chegar em tal lugar, para chegar nos meus objetivos, porque tá vendendo muito aquela coisa também do é você por você. Aham. E eu não vejo assim. Eu acho que a gente precisa de pessoas o Sim. tempo inteiro. E para você, qual a necessidade
de ter pessoas, porque aí também tem aquelas pessoas que vai falar, você tá falando que você precisa de pessoas, você tá buscando validação. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Para você, qual a importância de ter as pessoas certas, obviamente, dentro do seu propósito de vida, dentro dessa vida de sucesso, né? Eu vou falar dentro do propósito que você falou. No que eu acredito, para cumprir o propósito, eu preciso de você. Eu não consigo cumprir o propósito sem você, sem o próximo. Porque é aquilo que a gente falou, o propósito, ele não acaba em mim. Ele passa por mim, mas ele tem que chegar ao outro. Se não tiver o outro, não tem propósito, não tem sentido. A minha vida, ela não pode apontar para mim, ela tem que apontar para você, tem que apontar para o próximo. Porque eu só aprendo a amar se eu tiver o próximo. Eu só aprendo a perdoar se eu tiver o próximo. Eu só aprendo a me relacionar se eu tiver o próximo. Eu não consigo nada dessas coisas sozinho. Quando a gente fala, qual que é a coisa mais importante da vida? Ah, é o amor. Ok, mas se não tiver o próximo, você não vai saber, você não vai ter essa coisa mais importante da vida. Ah, é a paz, mas você vai precisar do outro também para você poder enxergar a paz. Então, eu vejo que nós somos um quebra-cabeça que nós se encaixamos. E as nossas relações, elas são para isso, para eu aprender com você. Na minha parte profissional de exercício físico, eu entendo muito mais do que você sobre exercício físico. Mas isso não é para eu me gabar. Isso é para eu poder ter a oportunidade de te ensinar. Naquilo que você domina muito mais do que eu. E você me ensinar com aquilo. Então, eu acho que no final, nós aprendemos um com o outro. Né? Então, o Joel J fala muito isso, né? Pessoas precisam de pessoas. Tanto no âmbito profissional, mas no âmbito de vida. Isso. A gente precisa se relacionar. A internet, o celular, a rede social é muito bom, mas a única coisa é aquela coisa de afastamento das pessoas. Porque hoje todo mundo é acessível, mas o próximo a você não se relaciona. Porque o próximo exige convívio. Admiração. Acho que a admiração também é muito importante para a gente ter as pessoas certas. Para a gente ter as pessoas certas. Então, as pessoas elas estão perdendo a paciência, a capacidade, não sei, de conviver um com o outro. Todo mundo sempre foi muito ligado na rede social. Quando veio a pandemia, muitos casamentos acabaram. Porque eram casais que não conviviam um com o outro morando debaixo do mesmo teto. Falei assim, o casamento acabou, porque aí quando eu fiquei 24 horas ali com a minha esposa, eu não aguentei. Você não convivia então com a sua esposa. Né? Vocês tinham uma vida virtual, ou se via só à noite, de manhã, enfim, mas não tinha uma convivência. Então, a convivência, ela exige muito de eu amassar o meu ego. Porque se a gente ficar conversando, nós que estamos aqui na sala, a gente vai concordar em muita coisa, mas a gente vai discordar em muitas coisas. É mais que essa parte de eu estar discordando de você, eu possa também olhar o teu ponto de vista e aprender também com você. Pode ser que no final, mesmo com o teu ponto de vista, eu não concorde com você. Sim. Mas eu te respeitar. Sim. Eu te respeitar e eu te amar. Sim. Do mesmo jeito. Entendeu? Então, acho que as pessoas elas estão perdendo muito essa capacidade. Eu acredito que nós fomos feitos para olhar para o outro. Sim. Nós estamos em 4 pessoas aqui na sala. Você consegue olhar para quantas pessoas aqui? Exato. Você consegue olhar para 3. Uhum. Mas existe uma pessoa que você não consegue olhar para ela aqui, que é para você mesmo. Então eu vejo que nós fomos feitos para olhar para o outro e não para nós mesmos. Sim. O tempo todo, entendeu? Então eu acho que a vida tem muita coisa para ensinar pra gente, mesmo se a gente vivesse 1000 anos, a gente todos os dias tá aprendendo coisas. Senão a gente tinha nascido com um pedacinho aqui. Né? Pô, você é perfeito. Se você é perfeito, Deus já te leva. Você não devia estar aqui. Vai lá ajudar ele. Eu acho que tem muito isso, né? Essa questão também de você entender a vida não é eterna. Isso aqui não é uma brincadeira, não é uma festa. Não é um lugar para você ficar pensando só em acumular e não entregar nada para as pessoas, né? Ou justamente isso, porque a gente vive nesse mundo egocêntrico,
né? Uhum. Não, e só deixando claro um negócio também para as pessoas. Eu não tô falando que ter coisas, né, dinheiro e todas as coisas é errado. Não, é muito bom. Mas a sua vida, ela não pode viver em função disso. E a sua felicidade não pode depender disso, a sua paz não pode depender disso, enfim, o teu propósito não pode depender disso. Se seu propósito é ganhar dinheiro, isso não é propósito. Isso é sonho, é ego, qualquer outra coisa, mas propósito não é. Propósito é para o outro. Sempre vai apontar para o outro. O problema não é o ter, né? É o deixar de ser, É exatamente, isso né? mesmo. Aham. Porque quando a gente entende essa questão do ser e adquire essa capacidade de transbordar, é muito mais fácil. Até o ter, ele é inevitável, né? Porque eu acho que isso também faz parte da prosperidade, Sim, sim. né? Aham. Está envolvido. Sim. E como tem sido seus projetos com educação física? Como tem sido as vidas transformadas por aí? Eu continuo, né, com o meu aplicativo, né, fazendo meu aplicativo. O próximo passo que eu tenho agora é inserir ele no mercado americano. Eu quero furar essa bolha, né? Já Esse furou. é um desafio, não é fácil, porque o mercado americano ele é muito grande, ele tem muitas opções, mas se você entrar lá, você entra para o mundo. Mas ele também tem alguns preconceitos. Preconceitos no sentido assim, eu tenho um aplicativo de treino. O americano também tem ali um aplicativo de treino. O cliente final, o cliente americano, ele vai sempre optar no do americano do que o do estrangeiro, né? É, não que eles estejam errados, não estou falando que isso é errado, mas tem essa barreira, né? E então o meu desafio é furar essa barreira, furar essa bolha para tentar chegar no mercado americano, porque se você chega lá, você chega para o mundo, né? Então esse é o meu maior desafio no digital, né? No meu aplicativo. Continuo fazendo as lives, tem, né, os professores também fazendo lá comigo, tudo. E aquilo, o meu propósito não é levar treino para as pessoas, na verdade o treino é só a ferramenta, né? No final eu sempre quero passar uma mensagem a mais ali do que o treino, a atividade física ali. Então acaba sendo dessa maneira. Tanto que mês passado, a gente lançou um novo programa dentro do aplicativo que chama Pílulas de Mentalidade, que na verdade são bate-papos sobre alguns temas que a gente coloca mais curtinho, coisa de 5 minutinhos, sabe? E a galera tem gostado bastante. Porque quando a gente fala em saúde, saúde física e tem a emocional junto, né? E mental. Então a gente viu a necessidade também da gente colocar um programa assim, porque muitas pessoas buscam ali o treino até por uma válvula de escape, às vezes de algum problema que ela está passando na vida pessoal, depressão e muitas coisas. E o treino ali ajuda ela. Mas a gente sentiu a necessidade não só de oferecer o treino para ela, mas às vezes a gente debater sobre alguns assuntos que pode ser uma luz ali para a pessoa e mudar uma chavinha ali na cabeça da pessoa. Até, né, quando a gente fala de emagrecimento, por Uhum. exemplo, a gente sabe que está totalmente alinhado Sim. também ao emocional. Sim. Hoje, inclusive, a gente está na era aí da batida, É. que eu comecei a usar, tá? Aham. Tem uma semana. Aham. E eu acho que hoje eu me sinto pronta para esse tipo de coisa, Uhum. porque eu tive um momento, acho que eu já comentei com você, que teve um período que eu tive compulsão alimentar. Eu precisei tratar isso tudo. E foi maravilhoso. Acho que hoje o que eu sou veio dessa cura. Uhum. Mas a minha obesidade, ela é crônica. Então hoje eu acho que eu me sinto preparada para usar a medicina ao meu favor, Sim. né? A gente sabe que é uma medicação muito boa. Mas eu tenho visto alguns relatos que eu estou estudando também, porque para usar eu gosto de entender bastante. Eu tenho visto muitas pessoas indo para esse lado e silenciando a mente com a medicação. Sim. Eu silenciei várias sessões com um psicólogo. Aham. Não acho errado, igual eu tô te falando, eu acho que vai ajudar muita gente. Eu tenho visto algumas pessoas próximas a mim, não só na parte estética. Minha mãe, por exemplo, minha mãe é diabética tipo 2. Minha mãe treina há 7 anos. Come bem, não tem sobrepeso, assim, mas minha mãe tem 64 anos. O médico recomendou para ela. De 300, a glicose dela foi para 180 em 3 dias. Sim.
Então, assim, a gente vê que tem uma evolução. Mas trazendo aqui para a sua profissão, que eu sei que tem muitas pessoas que buscam o emagrecimento, o que você diria para essas pessoas que estão ali fazendo uso dessa medicação, mas que eu sei que muitas pessoas têm o medo de largar a medicação, porque eu tenho visto muito isso. Sim. Ó, eu vejo que, na verdade, o vilão não são as coisas, mas é a maneira como você utiliza elas. Eu fiz até um vídeo no meu Instagram, outro dia que eu coloquei, já faz um tempo, mas que muita gente comentou, muita gente compartilhou, que eu falei assim, que nós estamos na geração ChatGPT e na geração Monjaro. Mas a minha crítica não foi no sentido assim, se você usa isso porque você é preguiçoso. Uma das coisas que eu mais uso no meu celular é ChatGPT, né? Mas é a maneira como você usa, por que você usa e como que está sendo aquilo. Está sendo um incentivo para você, vai te acelerar no teu processo, ou você está usando aquilo só para deixar de fazer atividade física, para deixar de se alimentar bem. Na verdade, ele não tem que ser uma muleta para você, né? Ele tem que ser aquele empurrão, né, para você. Senão eu posso usar o chat GPT e desligar meu cérebro. Falar, não vou mais pensar, só vou usar agora o chat GPT. Ele que vai pensar por mim. É uma maneira totalmente errada. Então, assim, ele tem que ser um meu ajudador de tarefas, né? Então, ele tem que otimizar ali o meu tempo, ou aquilo ali que eu tô, às vezes, com uma dificuldade de colocar uma ideia ali na ordem, o ChatGPT, ele vem e me auxilia. Eu acho que é a mesma coisa, né? Você tem uma dificuldade, às vezes, para emagrecer, eu tenho uma dificuldade, às vezes, para ter um ânimo ali, para começar uma academia, para ter constância, não sei o quê. Isso vai te auxiliar? Nossa, muito bom. Mas se, não, eu quero continuar comendo o que eu quero ficar sedentário, eu não quero mudar meu estilo de vida, eu não quero me mudar, eu só quero que esse negócio faça um milagre em mim. Então, isso aí eu já vejo um problema, porque é aquilo que a gente falou, mudança exige que eu abra mão de algumas coisas. Isso é natural, qualquer mudança na vida, né? Então, assim, você querer uma mudança sem abrir mão de algumas coisas na sua vida, aí acho que é um problema nisso aí, né? Então, a pessoa ela fazer um uso e isso ser um empurrão para ela, nossa, perfeito, isso aí. Mas a questão do tirar, eu vou te falar muito como leigo, tá? Que eu não vi sobre quando retira a medicação, né, para as pessoas. Mas eu acredito, mas eu vou trazer para um cenário de qualquer coisa que você retire, né, da sua vida. Eu acho que isso tudo tem que ser gradativo. Qualquer coisa que você for acrescentar na sua vida, qualquer coisa que você for tirar da sua vida, eu sou muito da linha de ser tudo muito gradativo e não muito radical. Porque eu acho que tudo que é muito radical, você faz por um tempo, mas depois você chuta o pau da barraca e não quer saber mais. Entendeu? Te cansa, te enjoa. Então tudo que é muito intenso, sabe? 880, né? Eu acho que do 8 para você chegar no 80, você tem que passar pelo 9, pelo 10, pelo 11, até você chegar no 80, né? Esses saltos, eu tenho um pouco o pé atrás. Mas isso é uma opinião minha, uma questão minha, tá? Porque pra mim nunca funcionou. Eu penso assim também. Né? Então, eu sei que cada pessoa é um organismo, cada pessoa funciona de uma maneira. Mas comigo e dentro dos ambientes que eu já convivi, tive experiência sobre hábitos, né? Não estou nem falando da medicação, mas estou falando sobre incluir e retirar hábitos. As pessoas que fazem sempre esse processo gradativo acaba sendo mais longo, né? Tudo, do que as pessoas que às vezes é muito, muito radical. Eu vejo que tem pessoas que estão usando para não sentir fome. Sim. Eu estou usando o mínimo com orientação médica, que é muito importante. Mas o mínimo, assim, o mínimo do mínimo. Mas eu falo, se for para eu parar de comer o que eu tenho que comer, eu prefiro parar. E tá tendo gente que tem que parar no hospital por causa disso. Aí vai tomar dosagem muito alta. E não é sobre isso, né? Porque as pessoas acham que o emagrecimento também é parar de comer. Sim. Não, é você poder comer o suficiente, déficit calórico a gente sabe que é muito importante, mas você tem que comer sua proteína, seu carboidrato, como que você vai treinar? Aí vem aquela questão que você falou, né? É igual suplemento. Objetivos. É igual suplemento. Tem gente que usa suplemento para substituir as alimentações dela no dia. Eu já tive alunos, né, que falaram assim, o que você comeu hoje? Não, hoje eu, em vez de tomar café da manhã, eu tomei whey.
Tá, mas no almoço, o que você fez? Em vez de almoçar, eu tomei o suplemento tal. E na janta, eu tomei o outro suplemento. Tá, mas você não se alimentou? Não, eu tô tomando suplemento em vez de fazer as refeições. Aí, é por isso, assim, para mim o vilão não é o produto, mas é a maneira como é utilizado o produto ali, entendeu? Então, acho que acaba tendo que ser bem orientado, sabe? Isso ali. Eu acho que a pessoa, quando a gente fala de educação física, por exemplo, eu gosto muito, isso realmente foi o que mudou minha vida. Assim, bem lá no comecinho, eu tive muitas idas e vindas, estou até hoje nessas idas e vindas. Mas eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade para gostar. Ainda, embora eu acho que hoje a gente está vivendo uma geração um pouco mais saudável, eu acho que tem pessoas que ainda têm essa dificuldade. Como uma pessoa sedentária vai gostar e falar, cara, isso precisa ser o meu estilo de vida, eu preciso disso, porque a gente sabe que a gente tem que cuidar do corpo. O corpo não é só sobre vaidade, né? Sim. É a nossa casa. Olha, vamos colocar um cenário. Uma pessoa que nunca fez atividade física, ela odeia atividade física, ela precisa mudar tanto parte de saúde, estética, o que for. Eu gosto sempre de procurar algo em que ela tenha uma afinidade. Eu não falo nem que ela goste, porque às vezes até falar algo que ela goste para um sedentário, às vezes ele vai falar, não gosto de nada. Mas às vezes algo que ele tenha uma afinidade. E nisso, a gente introduziu um grupo junto com ele, e não individual. E grupo, normalmente, que esteja passando ou passaram pelo mesmo processo que ele. Porque eles mesmos eles vão se incentivando. Então isso vai ser sempre legal ali para ele. Porque eu vou passar uma atividade física para essa pessoa, como eu falei, eu não gosto de ser radical. Se ela falar assim, eu quero fazer 7 vezes na semana, 5 vezes na semana, eu falo, não, vamos começar com 2, 3 vezes na semana. Aí a gente vai aumentando aos poucos. Aí na outra semana vamos para 3, 4, aí vai indo aos pouquinhos. Porque quando eu vou passar uma atividade física para essa pessoa que a gente está colocando aqui, né, nesse cenário, para ela, muitas vezes na cabeça dela, ela fala assim, Norton, isso aqui para você é muito fácil, porque isso aqui sempre foi sua vida. Você fez esporte desde criança, você faz atividade física sempre, você nunca parou, você nunca foi sedentário, você nunca teve sobrepeso. Para você, tudo que você está falando aí é muito fácil. Então, assim, por mais que eu possa servir, às vezes tentar ser uma inspiração para essa pessoa, às vezes eu posso me tornar inacessível para essa pessoa. Algo que, eu nunca vou chegar nessa vontade que ele tem de fazer atividade física. Né? Então, quando você introduz um grupo junto, tem pessoas ali que estão muito mais próximas da realidade dela. Entendeu? Então, eu vou te dar um cenário. Mulher que trabalha, que teve filho há pouco tempo e não tem tempo direito para fazer atividade física. Né? Mas se eu conseguir apresentar para ela um grupo de mães ali, que a gente fez agora no aplicativo, né? O yoga para mães, para mães que têm bebê recém-nascido, né? Então, muitas delas se acharam ali, porque elas acabam estando ali ao vivo com mulheres com o mesmo perfil delas, com as mesmas dificuldades dela. Porque, eu trabalho com isso minha vida inteira. Eu treino de manhã, treino à noite, porque eu não tenho uma rotina de um ambiente de trabalho convencional que trabalha das 8 às 18 numa empresa. Né? Mas quando você traz pessoas num grupo que tem essa realidade, eles acabam inspirando muito mais essas pessoas do que eu. Porque eles conseguem se comparar, um dá um toque pro outro, fala assim, olha, eu fiz isso aqui com o meu filhinho, e aí eu comecei a conseguir treinar. Por que você não tenta isso com o seu? Do que eu, sem filho, falar para uma mãe. Né? Faz isso. Para você é muito fácil. Mas quando você traz realidades parecidas, eu acho que fica mais fácil da pessoa continuar, da pessoa gostar. E da pessoa. E aí, sem perceber, ela vai vendo evolução. Né? E isso vai trazer uma motivação a mais, cada vez com que o tempo vai passando. É onde o meio influencia. O meio influencia, é isso. Não tem como falar que não influencia. Ou ele vai influenciar para o bem, ou vai influenciar para o mal. Por isso que o ambiente de academia, vamos supor, essa pessoa que você colocou, né? Que a gente colocou assim, pessoa sedentária, não sei o quê. Se eu pegar ela e jogar ela numa academia, no horário de pico, entre 6 e 8 horas da noite,
Segunda-feira, uma academia lotada. Eu pego essa pessoa e jogo lá, ela vai ficar menos de um mês e ela vai embora. Porque ela vai chegar num ambiente que tem um monte de gente malhada, treinando, jogando peso com tudo no chão, um monte de equipamento que ela nunca viu na vida dela, os professores nem dando muita atenção ali para ela. É um ambiente convidativo? Não é. Ela vai se comparar, então ela vai se sentir menosprezada ali. Ela fala assim, pô, eu tô fora de forma, eu tô gordinho, eu tô fora de forma, eu tô sedentário, não aguento andar 5 minutos aqui na esteira, eu tô com um pezinho pequenininho e o cara do meu lado tá com um brutamonte com um peso muito grande, aí ele olha pro outro lado, tem uma mulher carregando o mesmo peso que ele, e fala assim, pô, ó que vergonhoso para mim, eu não vou voltar mais nesse ambiente. Por isso que acho que você introduzir a pessoa no ambiente certo é muito chave. Exato. Nossa, nosso tempo tá acabando. Falei muito. Não vai. muito. Tá ótimo. Não vai demorar a voltar, tá? Não, senão você me Porque eu corta. tenho. Você me chuta embaixo da mesa Não, aqui. tá ótimo. Eu queria ficar lá mais umas 3 horas com ele. E isso aqui tem sido cada vez mais, eu tenho falado que é muito mais sobre um lar. Então, para mim, trazer sempre as pessoas que eu gosto é o suficiente, sabe? Não é sobre números, não é sobre, você sabe disso. Então é muito especial ter você aqui, ter sua amizade, ter seu propósito de vida aqui dentro. Isso para mim é muito transformador. Eu acho que cada conversa eu saio mais rica. Ai, vou emocionar. Você esteve bem lá no começo, né? A gente nem se conhecia. E saber o quanto Deus tem feito, não só na minha vida, mas eu sei que na vida de muitas pessoas. Saber que você está aqui no sentido de, né? A gente falou sobre pessoas que saem, pessoas que chegam, mas a gente também precisa falar das pessoas que ficam. Sim. E que nos levam para esse lugar mais próximo, né? De propósito, de amor, que você entende o que eu estou falando. Então, isso para mim é muito importante. Muito obrigada. Eu tenho um presente para você, que foi a minha forma de poder enxergar, de certa forma. Acho que o material não é importante quando a gente tem a pessoa dentro do coração da gente, embora a gente não se fale sempre. Você sempre esteve ali, desde o dia que a gente se conheceu. E muitas vezes isso me fortaleceu muito. E você faz parte dessas pessoas que realmente entenderam o que é a vida. Então, para mim, eu só desejo que Deus continue te levando em lugares cada vez mais altos. Ele já fez, né? Igual os seus projetos, não é só sobre uma geografia, é sobre um propósito, é sobre um legado, é sobre o seu coração. Então, onde ele está te levando é porque ele quer você lá. Então, não tenha medo das suas barreiras que você vai encontrar, porque já é seu, porque eu sei que você guarda aí dentro. Vou te dar um presente. Que é a minha forma de ver você. Obrigado. Pode abrir, se quiser. Acho que é por cima. Acho que é por cima. Vai ser por cima. Vamos ver. É uma imagem que representa o Espírito obrigado. Santo. Por isso que você falou do Espírito Santo. Que legal. Eu vou ler um pouquinho, né? Sinais visíveis do Espírito Santo em uma pessoa. Ações e comportamentos. A pessoa demonstra atos de amor, compaixão, misericórdia e perdão. Ela age com alegria e disposição, mesmo em situações difíceis. Frutos do Espírito. Essas pessoas exibem os frutos do Espírito Santo, conforme descrito em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paz interior. A pessoa tem uma paz interior constante, mesmo em meio a problemas, pois a presença do Espírito Santo oferece segurança e consolo. Inspiração. Sua vida e atitudes podem servir de inspiração para outras pessoas. Ver o Espírito Santo em alguém significa reconhecer a presença e a atuação de Deus na vida dessa pessoa, manifestadas através de frutos como amor, alegria, paz. Observar a transformação de caráter, o ato de amar sem esperar nada em troca, o arrependimento genuíno e um senso de paz interior que transcende as circunstâncias. Que você continue sendo o reflexo dele. Amém. Obrigado. Te agradeço demais.
mais uma vez pelo convite. Eu venho todas as vezes porque eu acredito no seu trabalho, eu acredito em você. Gosto de deixar sempre isso claro. Como é o propósito da vida, esse podcast, né, o canal, ele não é para você, ele é para outras pessoas, né? Você é só o canal para isso. E é que às vezes a gente não imagina e às vezes a gente não tem a consciência do canal que a gente é para outras pessoas. Então, para eu sempre te lembrar e para você sempre se lembrar disso, né? Que quando eu falo você é importante, para você nunca se esquecer que você é importante e você sempre se lembrar que você é importante, porque você não imagina aonde você chega, né, através do que você faz, né? E no dia a dia, né? As pessoas que te observam, tudo. E a maioria delas, elas observam caladas. Mas a transformação que você faz dentro da vida dessas pessoas é imenso. E que eu acho que só depois, quando a gente morrer, a gente encontrar Deus, ele vai falar pra gente, falou assim, ó, lembra tal pessoa? Ela mudou uma chavinha dela no dia que você teve uma atitude. Então eu acho que nós somos instrumentos. Sim, muito obrigada, meu amigo. Volte sempre. Aqui também é a sua Sempre, casa. sempre que você convidar. Uhum. Muito obrigada, de verdade. Obrigado você. Gente, quem acompanhou, eu tenho certeza que esse podcast foi muito edificante. Mais uma vez, tem outros episódios com o Norton aqui também, que foram tão edificantes quanto este. E muito obrigada a quem acredita no projeto. Se inscrevam no canal, sigam o Norton nas redes sociais. Pode falar com o pessoal também, deixar uma mensagem. Meu Instagram é @NortonMelo, Melo com 2 L's. Me segue lá. Que agora não é só atividade física, eu tô passando às vezes umas mensagens também ali, né, pro pessoal. Espero que vocês gostem. Obrigada, gente. Beijo.